Obrigado, Senhor, por nos permitir viver momentos tão maravilhosos na Tua presença. Graças te damos por Tua bondade sobre nós. Obrigado por este culto maravilhoso, por estar neste ambiente, junto com pessoas, meu Deus, abençoadas. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui para adorar, bendizer o nome do Senhor. E nós somos os mais abençoados, porque o Senhor, Pai, tudo é na nossa vida e pouco nós podemos te entregar. Mas o que nós podemos te entregar, nós entregamos nessa noite. Nossas palavras de gratidão, de reconhecimento, Pai. Em nome de Jesus. Continua cumprindo o propósito da nossa vida. Continue nos direcionando como igreja. Continue alinhando, Pai, nosso coração ao Teu propósito. Continue alinhando a nossa vida aos céus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Saúde, paz e prosperidade. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à RCR, Reunião de Crescimento Espiritual. Você que está aqui pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, muito obrigado pela sua presença, em nome de Jesus. É um imenso prazer ter você conosco. Só levanta a mão quem está visitando a gente aí, por favor. Isso, um casal aqui na frente, um rapaz ali atrás, né? Já cumprimentei. Sejam muito bem-vindos. E aqui há um lugar para vocês viverem. Em nome de Jesus. Igreja, podem tomar os vossos assentos. Deus abençoe os ministros. Amém. Hoje nós temos um assunto muito importante para tratar e muito necessário. Tá bom? Só preciso ver uma informação aqui. Aleluias. Não sei se os irmãos perceberam que nós não fizemos o jejum depois da ceia. Quem percebeu aí? Mas você já sabe por quê, né? Por que nós fizemos o jejum antes da ceia? Porque nós vamos fazer o jejum agora, antes do encontro. Então, 10 dias antes do encontro, nós teremos jejum, tá bom? Dia 22 vai iniciar o jejum em propósito do encontro com o amor de Deus. Falando em encontro, irmãos, como é que está aí seu alvo para o encontro? Já está alinhado? Já preencheu a ficha? Tudo direitinho? Não deixe para a última hora, tá? Nós temos um propósito de levar 50 pessoas para o encontro. Hoje eu já peguei o ofício assinado da escola que a gente vai utilizar, já está tudo ok. Só falta, né, nós fazermos as fichas e as inscrições dessas pessoas para o próximo encontro com o amor de Deus. Que o Senhor possa usar a sua vida para alcançar outra vida. E o nosso propósito aqui é um por todos e todos por um. O que isso significa, pastor? Que todos nós estamos empenhados em que alguém leve alguém para o encontro. Se você já tem a ficha do seu preenchido, e o seu irmão ainda não preencheu a ficha do dele, ajude ele, diga, olha, vamos te ajudar, porque é um por todos e todos por um. Todos os irmãos da igreja, cada membro, né, tem o alvo, o propósito de levar uma pessoa para o encontro, tá bom? Em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero tratar um assunto de fundamental importância para a edificação e crescimento da igreja. Hoje eu quero falar sobre a função mais importante que tem na igreja, aqui na ICB Cudenópolis. E a função mais importante que nós temos aqui hoje chama-se o ato de consolidar. Diga comigo, o ato de consolidar. Então nós vamos falar sobre consolidação, praticando, compreendendo, entendendo, vivendo a consolidação. Eu quero pedir para o nosso irmão abrir e projetar, e você abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1, na versão NTLH. Hebreus 2, verso 1. Aleluias. Glórias. Eu quero ouvir toda a igreja lendo, depois eu vou ler mais uma vez, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3.
Aleluia, Jesus. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Você tem prestado atenção nas verdades que você tem ouvido nos nossos cultos, reuniões, celebrações, as ministrações que a gente ouve nas conferências, né? Conferência Eu Sou, Eu Faço Discípulo. Quantas verdades foram ensinadas aqui? Todas as RCS são passados ensinamentos edificantes, nos encontros, nos cursos. A pergunta é: nós temos prestado atenção o suficiente para que essas verdades elas possam habitar ricamente na nossa vida e se tornarem parte de nós, um alimento que é digerido, né, e começa a trazer nutrientes para o nosso corpo, trazendo crescimento e edificação espiritual? Então, por que existem pregações e ensino na igreja? Existem pregações e ensinos na igreja para que a gente não venha nos desviar. O propósito das palavras, das pregações, dos ensinamentos, é trazer edificação, fortalecimento, crescimento, ativação na nossa vida. Só que se nós não estivermos atentos, prestando bem atenção, né, nós teremos dificuldade, sabe? Dificuldade para permanecer nessas verdades. Quando a gente não está atento, quando a gente está despercebido, aí a gente vem para o culto e a gente sai, terminou o culto e, meu Deus, o que foi pregado na igreja hoje? Nem lembro, Senhor. Aí alguém pergunta, você chega em casa, e aí, como é que foi o culto? Foi bom, foi maravilhoso, foi bem, tá no culto abençoado. E como é que foi a palavra? Ixi, a palavra. Ih, rapaz, nem lembro da palavra. Irmãos, acontece ou não acontece isso às vezes? A gente às vezes está tão distraído, tanto pensando em tantas coisas, sabe? E a gente não presta atenção como deveria nas verdades que somos ensinados, tá? Você lembra qual foi a palavra-chave da pregação de domingo? Quem lembra aí? A palavra principal. Fala aí, varão. Aê, crente, em nome de Jesus, palmas para o Senhor pela vida dele. Essa foi a palavra principal. Você estava no Data Show? Estava? Tá bom. Amém, glória a Deus. Estava no Data Show aqui. Tem que estar. Eles aqui eu cobro, né? O pessoal que está no Data Show digo, ó, fica ligado, fica ligado. Quando o pregador pensar na referência, você já colocou lá. Amém. A palavra-chave da ministração foi caminhos, né? O caminho da salvação, permanecer nos caminhos do Senhor. Isso é importante. Mas se a gente for voltar um pouco mais, você vai lembrar do que foi pregado na terça-feira. A palavra-chave de terça, do outro domingo. Os irmãos que foram para a conferência em Paraupebas ontem, conseguem lembrar do que foi ministrado? Prestaram bastante atenção? Isso é fundamental, querido. Então, o que é ensinado na igreja, pregado nas células, nas conferências, nos encontros, obrigado. Tudo que é ministrado tem um propósito. Diga, tem um propósito. E qual é o propósito, pastor? Para que nós não venhamos nos desviar das verdades, dos mandamentos do Senhor. Então, fique atento a cada ministração, fique atento a cada orientação, a cada ensinamento, a cada direcionamento, sabe? Para você não perder o foco do propósito que Deus tem para fazer na sua vida. Nós compreendemos na conferência Eu Sou, Eu Faço Discípulos, né? Compreendemos que nós somos discípulos, né? E fomos chamados também a fazer discípulos, a discipular. E dentro desse chamado de fazer discípulo, existe uma função muito importante, que é a função da consolidação. E agora eu vou usar essa caixa aqui. Isso. Consolidar. Vou deixar aqui do ladinho. Vai me ajudar a ministrar a palavra hoje. O consolidar está dentro da função de fazer discípulo. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso. E nós temos o encargo como discípulo de ganhar, né? Mas dentro do encargo de ganhar, depois do encargo de ganhar,
é que começa o trabalho. Diga, depois que a gente ganha uma alma para Jesus, é que o trabalho começa. Pastor, mas dá tanto trabalho ganhar. Não, o trabalho começa depois que ganha, tá? É aí que o trabalho começa. Porque se nós não fazer esse passo aqui, consolidar, que na prática envolve muito trabalho, essas pessoas elas poderão perder-se na fé, na sua caminhada, porque elas são bebês espirituais que estão começando a dar seus primeiros passos, e ela precisa de ajuda, tá? Essas pessoas precisam de apoio, né? Elas precisam desse processo de consolidação. Então, essa palavra ela não pode sair da nossa vida de igreja. Essa palavra não pode sair da nossa mente. Quando a gente pensa em célula, a gente tem que pensar em consolidar. Quando a gente pensa em ganhar a vida, a gente tem que pensar em consolidar. Quando a gente pensa em evangelismo, tem que pensar em consolidar. Quando a gente pensa em encontro, tem que pensar em consolidar também. Porque é a parte fundamental, é a parte talvez principal, que vai ajudar essa pessoa a se firmar nos pés do Senhor. Eu fui consolidado, não foi conforme hoje, nos tempos atuais, né, nos processos de hoje, mas eu fui consolidado. A minha mãe foi consolidada quando ela foi ganha para Cristo, né? Foi meu tio, o irmão mais velho dela, que introduziu o evangelho na família. E eu lembro que ele ia na casa da minha mãe, pelo menos 2 vezes por semana, falar da palavra de Deus, ensinar para ela, olha, é assim, tem que fazer, tem que guardar os princípios, tem que guardar os mandamentos, levando ela a conhecer mais de Deus, né? Levando ela a conhecer a palavra de Deus. E ele foi consolidando e treinando ela ao ponto, né, dele tornar ela uma dirigente de culto. Então a minha mãe ela foi ganha, ela foi discipulada, o meu tio discipulou ela, né, e ele foi treinando, até começar a colocar ela para dirigir os cultos na igreja, até ela se firmar e começar a desenvolver um papel também no reino de Deus. Mas antes de desenvolver esse papel, tem que estar firme. Antes de desenvolver o papel, nós temos que estar firmes, tá bom? Então, como discípulos, além do encargo de ganhar pessoas para Jesus, nós devemos firmar essas pessoas em Jesus. Eu pergunto, quem aqui já levou alguém para o encontro? Levanta a mão. Só essas pessoas? Não é possível. Quem aqui já levou alguém para o encontro? Lidoralete, já li Lidoralete, várias. Eu vou perguntar de novo, quem aqui já levou alguém para o encontro? Você foi lá, motivou, sabe, a pessoa até ali para o encontro. Ela foi para o encontro, e dessas pessoas que você levou para o encontro, quem aqui levou alguém que se converteu? Levanta a mão, diga amém. Amém. Agora a pergunta é, onde está essa pessoa? Né? Onde está ela? Aqui está a grande questão. O encargo de firmar os passos dela em Jesus. Pastor, eu levei para o encontro, está bom demais. Não, é só o primeiro passo. O trabalho começa depois que ela é ganha para Jesus. Aí que o trabalho começa. E é nessa parte, irmãos, que nós estamos pecando, que nós estamos falhando. E se a gente quer consertar isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que estamos errando nessa parte. Quem compreende isso, diga amém. Se nós queremos mudar essa realidade, o primeiro fato é reconhecer que estamos errando aqui e procurar mudar isso. E essa palavra, ela vem com esse propósito de nos despertar para praticar a consolidação. Amém? Por que é importante consolidar? A palavra do Senhor, por causa disso aqui também, para a pessoa não desviar, tá? Para a pessoa não desviar. Mas a palavra do Senhor diz que aquela pessoa que confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquela pessoa que entregou sua vida a Cristo, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, algo aconteceu nela. O Espírito Santo passa a morar dentro dela. E toda a influência maligna que tinha na vida dela é tirada. E o Espírito Santo passa a habitar na vida dela. Ela passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Ela recebe o perdão dos seus pecados e recebe o Espírito Santo.
E o Senhor Jesus passa a ser, né, o dono do seu coração, o seu Senhor. E o que acontece? Essa pessoa, ela tem a vida cheia em Deus. Só que o texto diz que se essa pessoa desviar o caminho, se ela começar a voltar a praticar as velhas práticas do pecado, o Espírito Santo se entristece e ele não vai habitar em um templo sujo de pecado. Então o Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Ele vai se afastar, ele vai se retirar. E aquela influência maligna, aquele demônio que havia antes, que foi expulso, que foi perder o lugar no dia que Jesus passou a habitar no coração da pessoa, hora ou outra ele vem observar se é o lugar que ele estava antes está desocupado ou está ocupado pelo Espírito Santo. Hora ou outra ele vem. Se a pessoa estiver vivendo uma vida nos princípios da palavra, não se desviando das verdades, ela continuará com seu coração, com sua vida, com seu espaço espiritual ocupada pelo Espírito Santo. Mas se ela se desviar, o Espírito Santo vai se retirar, e aquele espírito maligno, ele vai vir, e quando ele chegar, ele vai perceber que o espaço está vazio, que a casa está vazia. E a palavra diz que ele vem, e ele não vem só, ele vem com 7 espíritos piores para fazer morada naquela vida. E o estado da pessoa se torna pior ainda. Isso é sério. Então, olha só, se aquela pessoa, ela bebia, se ela se prostituía, se ela tinha uma vida promíscua, agora que ela vai viver isso mesmo, agora que ela vai piorar. Por isso que nós entendemos, diante desse ensinamento, sermos responsáveis para ajudar aquela pessoa que chegou na igreja, que se converteu a Cristo agora, a permanecer firme na presença do Senhor. Para quê? Para que o estado dela não se torne pior ainda. Então, nós não devemos agir irresponsavelmente, né? Igual acontece às vezes, pais irresponsavelmente, como diz a história, coloca filho no mundo irresponsavelmente, não quer cuidar, não quer pagar um preço, sabe, para cuidar do filho, né, para alimentar o filho, de forma irresponsável. Não, menino é igual um macaco, né, e vai só fazendo, e deixando, sabe? Não, tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade com aquela criança. Você vai nutrir ela, você vai vestir ela, você vai dar comida para ela, você vai ajudá-la. Irmãos, pensa em algo que as mães entendem, é isso aí, né, mães? Pensa, irmãos, mãe, elas são dedicadas nessa parte. Então, no mundo espiritual, na vida espiritual também é assim. Aquele novo cristão que chegou na igreja, ele é como um bebê espiritual que ele precisa ser cuidado, e nós não podemos ser irresponsáveis. Não, eu levo ele para o encontro e eu deixo aí ser descarregado uma palavra na vida dele e diga, se vira. Não, irmãos, não pode. Agora a responsabilidade é tua, se vira. Da consolidação. Vamos para Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau. Coloca na versão King James, por favor. Estavam ontem para o Pebas, irmãos. Amei os textos nessa versão. Irmãos, tendo muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente todos os dias. Exortai-vos mutualmente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Quando é que nós temos que exortar? Todo dia. Hoje, né? Daqui amanhã você chega, e amanhã vai ser na sua vida hoje. Daqui um mês vai ser na sua vida hoje. Quando você chegar lá, daqui um ano na frente, vai ser hoje também. Então
hoje, é todos os dias. Nós devemos exortar mutuamente, de maneira que nenhum de vós sejais embrutecidos pelo engano do pecado. Endurecidos, embrutecidos. Então, o que o texto está dizendo é que nós devemos fazer o seguinte. Eu queria chamar aqui algumas pessoas, por favor. Vem, líder Thelma. Aqui é Reinaldo, está mais perto de mim. Devemos nos exortar mutuamente, né? Ou seja, se eu estou sentindo falta de alguém na igreja, eu tenho que me aproximar. Hoje eu não vi o fulano, eu não vi o ciclano. Ô irmão, não te vi na igreja hoje, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa com você? Ô minha querida, como é que a irmã está? Está bem? Eu vi que a irmã está assim, de cabeça baixa na igreja, né? Olha, vamos permanecer firme. Deus vai te ajudar nessa caminhada. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Exortar mutuamente uns aos outros. Para quê? Para que ninguém fique pelo caminho, para que ninguém se desvie. Nós devemos viver isso, para que nenhum de vós seja embrutecidos pelo engano do pecado. Ô querido, cuidado. Eu te vi, né, fazendo algo que pode te afastar dos caminhos do Senhor, que eu quero te alertar sobre isso. Vamos para a igreja comigo. Você não é dessa vida não, essas escolhas vão te atrapalhar. Pastor, mas se o irmão se irritar, você fez a sua parte. Você cumpriu o seu papel na vida dele. Tá? Então fale com amor, ele vai abrir o coração e vai ouvir. O que nós não podemos é deixar as pessoas se perderem. Quem está sentindo falta de alguém aqui na igreja? Você lembrou da pessoa? Se você lembrou, essa semana é o tempo de entrar em contato com ela. Obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. Então, irmãos, diante desse quadro que já foi falado aqui, que uma pessoa ela pode se tornar ainda pior se ela não for cuidada, consolidada, e se ela voltar para as velhas práticas, diante desse quadro, nós devemos ter a preocupação com a consolidação dos novos irmãos em Cristo, dos irmãos que estão chegando agora, né? Sabe, uma vez a pessoa feita a decisão em Cristo, ela agora precisa se firmar, ela precisa permanecer firme, e se a gente não cuidar, sabe, de quem nós ganhamos para Cristo, nós seremos responsáveis pelo seu estado de degradação espiritual. Então, consolidar é tornar sólido, é tornar estável, é fortalecer. Consolidar é firmar, solidificar a pessoa em Cristo, para ela estar firme, né? Alinhada ali. Então essa responsabilidade, ela não é apenas do pastor. É claro, o pastor tem a maior parte da responsabilidade como pastoreio, conforme diz Gálatas 20, versículo 26 até o 31, vamos ler. Nesse texto que nós lemos aqui de Hebreus, fala que nós devemos nos exortar mutuamente. Coloca só, por favor, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Antes da gente ler outro texto. Hebreus 10, 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando verdes que o dia está se aproximando. Então devemos motivar uns aos outros a permanecer congregando, vir para a igreja, ouvir os ensinamentos das verdades de Deus, que vai solidificar a nossa vida em Cristo, que vai trazer fortalecimento para nós. Agora, por favor, projeta Atos 20, 26 em diante. Atos 20. Glórias. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos. Olha esse texto que o apóstolo está dizendo. Porque jamais deixei de vos ensinar toda vontade de Deus. Concluindo, tendo cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, né, ou para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. 29. Eu sei que logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade,
e não terão piedade do rebanho. Por isso que nós temos que nos ajudar uns aos outros. Continuando. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si e não para Jesus. Olha o que o texto está dizendo. Então, amados, há uma responsabilidade, tanto do pastor principalmente, quanto da igreja. Aquela pessoa que eu trouxe para a igreja, eu preciso ajudar ela a permanecer firme em Deus. Eu não posso, simplesmente trazê-la e deixá-la se virar sozinha, até ela se firmar, até ela se tornar um discípulo ativo, né? Eu estarei ali, apoiando, exortando, ensinando as verdades. Porque se nós não ensinarmos essas verdades, nós seremos responsáveis, né? Talvez pelo sangue que foi manchado de pecado e foi ao inferno aquela vida. É o que o apóstolo diz. Então diga assim: os irmãos mais velhos ajudam a cuidar dos mais novos. Lá na sua casa é assim? Foi assim? Tem gente que diz assim: pastor, na minha casa o mais velho podia até bater no mais novo. Não, aqui na igreja não, tá? Ok, ele pode não, pode exortar, bater não, de forma nenhuma. Em nome de Jesus, tá? A palavra diz que o pastor ele precisa discernir, né? O momento de usar a vara e o cajado. O cajado tem um propósito, a vara é a correção, o cajado é aquela parte do cajado que dá a volta, é utilizada para enganchar aqui na ovelha e tirar ela do buraco. Você sabia disso? Né? O cajado é para ajudar, pastorear, para consolidar. Então cada discípulo do Senhor Jesus é um consolidador. Diga assim: cada discípulo é um consolidador. Eu estou olhando para consolidadores. Você consegue avistar um consolidador do seu lado? Cada discípulo é um consolidador. Somos ou não somos discípulos do Senhor Jesus? Depois dessa conferência compreendemos, somos discípulos. E cada discípulo ele ganha um outro para Cristo e ele consolida. Quem está no CCE aprende o processo da consolidação, né? Na verdade agora é só no CTD, foi mudado o curso, só no CTD que tem a consolidação. Então, querido, quando o discípulo ele passa a ter essa responsabilidade de consolidar, ele passa a entender que o seu papel não é apenas ser crente de banco. Ele está fazendo alguma coisa, ele está apoiando em alguma área. Pastor, eu não prego, mas eu estou ajudando o irmão a se firmar em Cristo. Eu não canto, mas estou ajudando o irmão a se firmar em Cristo. Porque a gente só olha para essas coisas aqui do altar, né? A gente só vê função aqui. Eu não faço isso, eu não sou talentoso como o fulano, né? Eu não tenho essa visão para fazer esse tipo de trabalho. Mas a função mais importante que todos podem fazer é de ajudar outra pessoa a se firmar em Cristo. Jovem, quando você vinha para a igreja, lembra aquele outro jovem: estou passando aí na tua casa, nós vamos junto para a igreja. Nós vamos juntos, sabe? Isso é fundamental, irmãos. Onde estão as pessoas que aceitaram Jesus esse ano? Quem aqui começou a fazer parte dessa igreja esse ano? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. 6 pessoas. Esse ano foi ganho 50 pessoas. Tem 6 na igreja. Está vendo a necessidade da consolidação? Para não desviar das verdades, para não desviar o caminho. Se nós não abrirmos nossos olhos espirituais para isso, como pastor, como líder de célula, como líder de rede, irmãos, é como se todo o ganhar fosse, jogado fora. Precisamos nos ater a isso. Então diga assim: eu tenho a responsabilidade de ajudar de um recém-convertido. Querido, uma mensagem, uma ligação, uma visita, às vezes uma mensagem faz toda a diferença. Líder Kate ministrou isso aqui sobre a questão de uma mensagem esses dias atrás,
na vigília. Uma ligação, uma visita faz toda a diferença. O principal trabalho ele começa aí, depois que a pessoa veio para Cristo, depois que ela fez a confissão dela. Então, qual é o nosso papel como consolidador? O nosso papel como consolidador é levar aquele recém-convertido a conhecer mais a Cristo, a conhecer de fato Jesus, ao ponto dele se firmar em Cristo. E nós vamos levar ele a fazer isso através dos ensinamentos da palavra, ativando para que ele esteja em um culto como esse aprendendo, para que ele esteja no curso de crescimento espiritual aprendendo. Então, se tem alguém da sua célula que não está no curso, que não foi para o encontro, essa pessoa precisa ir para o encontro, ela precisa entrar no trilho, fazer o CCE, CTD. Nós precisamos, sabe, geralmente, irmãos, as pessoas que seguem caminhando ali o trilho nos cursos, sabe, ouvindo os ensinamentos, eles tendem a permanecer mais do que aquele que não faz parte, que não vai para o encontro, ou que não vai fazer o curso. Então é muito fundamental. Se tem alguém fora de uma célula, a primeira coisa que nós temos que fazer é inserir essa pessoa dentro de uma célula, para que ela esteja debaixo do cuidado de um líder e de os apacentadores ali da célula. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou definir consolidar em uma palavra. Diga assim: consolidar é cuidar. Projeta aí, Gustavo, a primeira imagem. Consolidar é cuidar. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos entender o que é cuidar. Para cada palavra aqui do cuidar, nós vamos aprender algo importante. Tá bom? Consolidar é cuidar. E o que é cuidar? Próximo. Cuidar é compromisso. Cuidar é compromisso. O compromisso, ele é uma obrigação assumida. O compromisso é uma obrigação assumida. Não tem como eu consolidar alguém, cuidar de alguém, senão eu assumir essa obrigação de fazer isso. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Então, querido, compromisso é dar prioridade a esse novo convertido, prioridade no crescimento espiritual dele. Depois que essa pessoa aceita Jesus, nós temos um protocolo aqui na igreja, e eu creio que nós temos falhado nesse protocolo. Vamos começar a corrigir isso. A primeira coisa é, quando a pessoa aceita Jesus aqui na igreja, dentro de 24 horas ela precisa receber uma ligação do líder dela, do líder. É a primeira coisa, dentro de 24 horas. Pastor, teve alguém que aceitou Jesus, foi da minha célula. Dentro de 24 horas, né? Geralmente o pastor tem feito isso, mas não é o pastor que faz isso, é o líder. O pastor, ele vai entregar uma carta, vai enviar uma carta de bem-vindo para aquela pessoa. Bem-vindo à igreja, né? Temos feito isso. Infelizmente, em alguns casos não tem sido em 24 horas, tem passado. E isso é um compromisso. Aceitou Jesus, dentro de 24 horas, o líder tem que ligar para ela. Estou muito feliz pela sua decisão em Cristo. Seja bem-vindo à nossa igreja. Sabe, eu quero, né, te ajudar nessa caminhada. Eu gostaria de saber quando que eu posso te fazer uma visita essa semana. Qual o melhor dia e melhor horário? Quarta-feira à noite. Combinou com a pessoa quarta-feira à noite. Procura a livraria da igreja. Eu falo assim, irmão, vamos ter ainda uma pessoa responsável só pela livraria. Chega na livraria da igreja. Eu vim aqui adquirir o livrinho de consolidação para me presentear o novo discípulo que eu vou consolidar. Aí pega aquele livrinho, né? Aconteceu com você, Rogério, esse processo? Aconteceu, né? Amém. De visitar, acompanhar, consolidar. Primeira visita, ministra a primeira mensagem. Mas isso é um compromisso. É a obrigação assumida. Diga, compromisso é obrigação assumida. Enquanto a gente não assumir essa obrigação, a pessoa vai aceitar Jesus,
e vai passar meses e meses, ela não vai receber aquela visita. Meses e meses. Então o primeiro passo, o pastor, ele vai preparar uma carta. Geralmente essa carta nós temos enviado, mas o correto não é a gente enviar. O correto é a gente entregar ela impressa para o líder de célula, e na segunda visita que o líder for fazer, o líder pega aquela carta e leva a carta dos pastores. E já chega na segunda visita: querido, trouxe hoje uma carta dos pastores para você. Uma carta impressa dos pastores. Isso tem acontecido, mas só essa parte da carta, né? A pessoa aceita, a gente como pastor envia a carta: seja bem-vindo à igreja. Então, amados, por que, pastor, dentro de 24 horas? Dentro de 24 horas vai aparecer pessoas que vão falar assim: moço, que decisão é essa? Tu vai ser crente, é? Moço, não faz isso não, que decisão maluca é essa? Antes, né, da semente que foi plantada ser arrancada, nós temos que chegar antes com o adubo, preparando, sabe, né, para a semente não ser arrancada. Então, dentro de 24 horas que a pessoa tomar a decisão, ela vai ouvir as primeiras críticas. Ah, agora tu vai ser isso, tu vai ser aquilo. As primeiras críticas ela vai enfrentar. Né, Rogério? Irmãos, o que é que você fez? Então nós temos que chegar antes, e nas primeiras 24 horas já entrar em contato com ela e marcar a primeira visita. Então, quando alguém da sua célula aceita Jesus, você se preocupa em ligar para ela? Quando aquele amigo: pastor, eu não sou o líder da célula, mas o meu amigo aceitou Jesus lá na minha célula. A partir de hoje, você vai lembrar disso. O encargo, o compromisso. Líder, ele precisa receber a ligação em 24 horas. E eu vou junto fazer a consolidação, porque faz parte do treinamento. Irmãos, precisamos voltar a praticar isso, gente. Tá? Consolidação. Então, o compromisso, querido, é mostrar que nós somos responsáveis. Segundo, vamos lá. Cuidar, além de compromisso, é o quê? União. Diga assim: união é o elo de ligação entre o novo convertido e a célula, entre o novo convertido e o templo e a igreja, entre o novo convertido e os cursos. A união é o elo de ligação, ou seja, cuidar é ter união, é eu me tornar o elo de ligação. Através de mim, aquela pessoa se conecta à célula. Através de mim, ela se conecta às celebrações da igreja. Através de mim, ela se conecta ao encontro. Através de mim, ela se conecta aos cursos da igreja. União é o elo de ligação. Se nós queremos reter os frutos que estão sendo salvos para o reino de Deus, nós precisamos compreender isso aqui, viver isso aqui, igreja. Quem está entendendo, diga amém. Então, para o próximo, cuidar, o que mais é? Intercessão. Cuidar é intercessão, é se colocar no lugar do outro, é intervir nas suas lutas, é intervir nas suas batalhas, para ajudar aquela pessoa a romper, para ajudar ela a vencer. Isso é intercessão. Olha Lucas 22, versículo 32. Jesus intercedendo pelos discípulos, porque o diabo estava querendo botar eles na peneira. Lucas 22, 32. Eu, entanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus. Bom, essa versão King James, ela é maravilhosa, né? Olha esse texto, irmãos. Jesus está dizendo que ele rogou. Eu roguei para que a tua fé não se esgote, porque o diabo queria te botar na peneira. E o interessante é que Jesus chama ele até de desviado, né? E tu, quando converteres, fortalece. Por quê? Porque quando Jesus fala isso, Pedro diz assim: Senhor, eu estou pronto para morrer por ti.
E Jesus diz: não fala isso, estou pronto. Não fala isso, rapaz, estou pronto. Eu te digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas o Senhor Jesus: mas quando se converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus rogou, Jesus intercedeu. Jesus ali na oração sacerdotal diz: Pai, eu oro por eles porque eles vão ficar no mundo, eu intercedo por eles. Intercessão é isso. Senhor, Pai, ajuda, Senhor, aquele novo convertido, aquele irmão, aquela irmã a romper com essa batalha. É orar, meu Deus, repreende os impedimentos que ela está tendo na jornada. É interceder, pagar um preço. Senhor, hoje eu vou fazer um jejum para que aquela pessoa não se desvie, né? E interceder por ela, é ir até ela e ajudá-la. Intercessão é isso. Intercessão, querido, é por exemplo, numa batalha, sabe, há um ataque contra aquela pessoa, ela está sofrendo. Deixa eu, para ficar melhor, vamos cá, vamos, Reinaldo, vem aqui. Reinaldo, corre, Reinaldo, em nome de Jesus. O Reinaldo é um novo convertido, ele está sendo atacado, para ele desviar a fé, para ele sair dos caminhos do Senhor, e está vindo ataques e mais ataques contra a vida dele. Interceder é isso aqui, ó, se colocar na frente em oração como escudo. É por isso que quando alguém vai interceder, ela sente o peso. É por isso que quando você encontra uma pessoa passando por um problema, você vai orar pelos problemas dela, você sente o peso. Você sente, porque interceder é isso, é se colocar como escudo. Para quê? Para que aquela pessoa, ela se levante, rompa, continue caminhando e não desista, e vença a batalha. Isso é interceder. Toda vez que você ora por alguém que está passando por uma situação, você se coloca como escudo ali na frente, ok? Isso é interceder. E essas pessoas estão chegando agora na igreja, elas precisam, porque o diabo vai querer tirar elas, vai querer arrancar a semente que foi plantada, e nós precisamos interceder por elas. Pegar a lista do nome das pessoas que estão na célula. Aí o líder pega a lista. Quando ele vai fazer suas orações, ele ora por cada discípulo da célula. Senhor, fulano, ciclano, o que está distante, o que está perto. Ele vai orar por cada discípulo. Aí ele vai chegar para o consolidador e diz: olha, ora por esse aqui, intercede por ele. E o consolidador vai consolidar alguém. Irmãos, a igreja ela precisa disso, fortalecer os nossos irmãos, para não ficarem na caminhada. Obrigado, varão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Palmas para o Senhor. Primeira Samuel capítulo 12, versículo 23 e 24. 12, 23 e 24. Olha esse texto. 1 Samuel 12, 23 e 24. Quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. 24. Tão somente temei ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, pois vedes quão grandes prodígios realizou entre vós. Então, amados, o profeta está dizendo o seguinte: se ele não interceder, ele estaria pecando. Então ele assume a responsabilidade de interceder, o compromisso de ensinar as verdades da justiça de Deus. Vamos voltar para as imagens lá. Cuidar é dedicação. Cuidar é compromisso, cuidar é união, cuidar é intercessão, cuidar é dedicação. Aqui estamos lá. Romanos 1, versículo 9 e 10. Romanos 1, 9 e 10. Deus, a quem eu sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós. Em minhas orações rogo que agora, pela vontade de Deus, sejam-me aberto o caminho para que enfim eu vos possa
visitar. O que ele estava querendo? Deus é testemunha de que eu quero estar perto, de que eu quero visitar, de que eu quero me dedicar. Nós sabemos que o apóstolo ele ficou preso por alguns períodos, alguns momentos, inclusive antes da sua morte, né? E o que ele queria era fazer o quê? Estar perto. Dedicação é isso. Diga assim: dedicação é demonstrar esforço. Quem é dedicado se esforça. Quem é dedicado faz, quem não é dedicado inventa desculpa. Essa é a verdade. Quem é dedicado faz, quem não é dedicado inventa desculpa. Então, às vezes, querido, vai ser necessário ter uma dedicação. Não há como consolidar, cuidar sem dedicação. É necessário se dedicar nesse cuidado. E às vezes isso é abrir mão de momentos, sabe, que você ia tirar para você e se dedicar para fazer uma visita, para ajudar alguém, fazer uma oração por alguém, acompanhar alguém. Isso é dedicação. Às vezes a pessoa ela vai abrir mão de um descanso para ajudar outra pessoa. Essa é a missão do consolidar a igreja. Obrigado, em nome de Jesus. Então diga assim: dedicação. Vamos agora, irmãos, para o próximo aqui. O que é que vocês acham que é agora, hein? Olha, será? Vamos lá. Isso, cuidar é amar, é amor. Sabe, é ter amor pela pessoa. Quem consolida está tendo um bravo ato de amor. E o que o amor faz? O amor nos faz nos mover pelas pessoas. O amor nos faz a gente agir de forma inesperada. Amor é isso. Faz a pessoa agir de forma inesperada. É como, por exemplo, um vídeo que eu vi. Uma mãe estava assim perto do filho, de repente o muro começou a cair em cima do filho. E ela entrou na frente do muro, colocou as duas mãos de forma inesperada, né? E os tijolos foram caindo e ela segurando aqui. E não aconteceu nada com o filho dela. De forma inesperada. O amor faz isso. Amar é... Aquela pessoa não esperava que você ia fazer isso por ela, mas você fez. Ela não imaginava que você ia agir daquela forma de compaixão por ela, que ia ajudar daquela maneira, mas nós fomos lá e fizemos. Isso é amor. Amar. Diga assim: amar é agir além do que a pessoa espera. E perdoar é além do que a pessoa merece. É isso, irmão. Perdoar é ir além do que a pessoa merece. Então, olha só. O amor, ele vai nos levar a gente mostrar que a gente se importa com aquela pessoa. Quem ama, se importa. Quando nos importamos, estamos presentes na vida da pessoa. Quando nos importamos, nos preocupamos com a pessoa. Quando nos importamos, nós sentimos falta. Quem se importa, sente falta. Quando a gente não sente falta, revela que nós não temos dando importância. Irmãos, isso é muito sério. Aqui tem um lugar para você. É fácil cantar, irmãos. Não é verdade? Vamos nos importar, sentir falta. Aleluia. Então, quando a gente se importa, a gente vai cuidar da pessoa, é levar o remédio, entregar para ela, né? Quem é que em algum momento adoeceu, aí a esposa adoeceu, aí o marido: oh, meu amor, toma aqui o remédio, né? Levou, foi assim, não foi? Foi a esposa, levou lá na cama o remédio, toma um copo com água, eu vou fazer um chá, eu vou na farmácia comprar um medicamento, eu vou fazer isso, eu vou pedir para o pastor orar. É ou não é assim? Aí quando o marido adoece, tudo é ai, né? Tudo é ui, tô ruim. Aí ele quer que a esposa age do mesmo jeito que a mãe agia com ele, trata ele como um bebezinho, né? Oh, meu amor, toma aqui, nem o seu mingauzinho. Eita, irmãos.
Quando a gente ama, a gente se importa. Quando a gente se importa, a gente cuida. A gente sente falta. A gente está presente na vida da pessoa. A gente apoia no que é necessário. Aleluias. No projeto próximo não, Gustavo, só deixa aqui. E o que é o próximo aqui? O que vocês acham que é aqui, no cuidado? Hein? Esse R aqui é de quê? De quê? De responsabilidade. Coloca aí. Cuidar é ter responsabilidade. Foi o que nós vimos em Atos 20, 26. Eu ensinei, eu fui lá, eu administrei. Agora cuidai do rebanho, cuidai das ovelhas, cuidai de cada um. É assumir essa responsabilidade. E a responsabilidade, querido, é assumir a prestação de contas. Diga, responsabilidade é assumir diante de Deus uma prestação de conta por aquela vida. Senhor, eu visitei. Senhor, eu me instruí, eu exortei. É assumir. Eu insisti para ir para a célula, para fazer os cursos. Eu fiz a minha parte, eu procurei ajudar. É ser responsável. Eu assumo a minha responsabilidade. Sabe por que muitas pessoas elas não querem assumir responsabilidades? Porque elas não querem prestar contas. Aí às vezes o camarada chega assim para a moça e diz: olha, vamos namorar, mas teus pais não podem saber não. Ele não quer prestar contas, não quer ter responsabilidade. Aí a boba cai nesse papo. Às vezes é o contrário. Às vezes é a moça que chega para o rapaz: não, ninguém fica sabendo. Você sabia que acontece isso também? Numa época que eu ia ter um relacionamento, a menina não queria que ninguém soubesse, e nem os pais. Eu disse: pixe, isso está lá no meu livro Sinal Amarelo, Testemunho, Sinal Vermelho, se não me engano. Testemunho. Eu era ministro de louvor na igreja, aí assumi um relacionamento sem ninguém saber. Será que eu ia estar nas verdades da palavra ou desviado delas? Hein? Totalmente desviado delas. Sem a bênção dos pais, sem a bênção do Senhor. Então cuidado, querido. A responsabilidade leva alguém a prestar contas. Então, se Deus colocou alguém na sua vida, se veio alguém para o reino através da sua vida, querido, Deus quer te usar como consolidador, alguém que vai ajudar essa pessoa. Pastor, como eu posso fazer isso? Procure seu líder de célula, ele vai te orientar melhor. Ele vai te orientar, passar alguém para você acompanhar. Líder, você que está com alguma dificuldade, procure a gente, vamos esclarecer essas dúvidas. Vamos tratar isso mais nas nossas reuniões, nossos cultos, né, nas nossas células, tá? Segunda-feira nós temos reunião de líder aqui na igreja, tá bom? E o CC, gente, eu transferi para quarta, está sendo toda quarta, viu? Segunda-feira, próxima segunda-feira, nós temos reunião de liderança. Amém? Vamos praticar o consolidar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Amém. Glórias. Eu quero nesse momento, querido, que você lembre de pessoas da sua célula que não estão presentes nos cultos nem na célula. Lembre aí de pessoas da sua célula que não estão nos cultos e nem nas células. Lembrou de alguém? Lembrou de uma, duas ou três pessoas? Vamos interceder por essas pessoas agora. Vamos orar para que o espírito de frieza seja quebrado em nome de Jesus. E o próximo passo é fazer uma ligação, uma mensagem ou uma visita. Principalmente uma visita para essas pessoas antes da próxima célula, tá?
para que quinta-feira ela esteja na célula. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Vamos interceder. Interceda por alguém. Aquela pessoa que faz parte da sua célula, faz parte dessa igreja, talvez está debaixo da sua liderança, um irmão, um amigo, ou talvez alguém próximo. Interceda por essa pessoa em nome de Jesus. Pai, nós rogamos agora por aqueles que se encontram desanimados. Rogamos agora por aqueles que se encontram, meu Deus, com a fé desfalecida, que talvez o coração está começando, meu Deus, a endurecer para as verdades da Tua palavra. Nós entremos agora, Pai, em oração em favor deles. Repreendemos no nome de Jesus toda ação maligna espiritual que se levantou para derrubar, para prender os caminhos deles no pecado, para afastá-los da Tua presença. Deus, nos usa, Senhor, como consolidadores nesta casa, Pai, para, meu Deus, apoiar essas pessoas, ajudá-las. Aquela pessoa que chegou agora na fé e precisa de apoio espiritual, precisa de cuidado, de amor, precisa, Senhor, que nós tenhamos compromisso com ela, que nós amemos, que nós nos importemos com ela, Pai. Gera em nós, meu Deus, esse compromisso. Gera em nós, Pai, meu Deus, essa união, este amor, essa responsabilidade. Gera em nós, Senhor, esta intercessão, para que possamos apoiar essas pessoas, para que possamos ajudá-la no processo, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que venhamos despertar a cada dia, Senhor, para viver o propósito do reino do Senhor. Pai, meu Deus, aqueles que estão desanimados, que sejam, meu Deus, fortalecidos. Reativa a chama, Pai, em nome de Jesus, Pai. Chamas, meu Deus, que precisam queimar novamente, ser acendidas novamente, e elas não vão se apagar por completo, Pai. Elas vão se acender, em nome de Jesus, Pai. E através da rede de discípulos dessa igreja, de cada servo e discípulo que o Senhor tem enviado, oh, Pai, essas pessoas serão ajudadas, ativadas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: eu vou viver e praticar a consolidação, em nome de Jesus.